Capítulo 292. Um outro homem. Em ambas as notas do imperador e assim, eles enfatizaram que a paciência era importante, pois era difícil obter todos os pontos-chave facilmente. Também era difícil passar por todos os limites. No entanto, quando Fei tentou, foi fácil. Assim que ele leu as anotações, seu corpo foi capaz de fazer exatamente o que as anotações diziam. Não havia nada em seu caminho. Fei também tentou ensinar a Helena sobre o controle granular e a força em espiral, mas parecia que Helena tinha dificuldade em entender e compreender as informações. Fei estava confuso, já que Helena era realmente inteligente, mas ela não conseguia entender. Quando Fei deixou o Diablo Vorut, já era tarde da noite. Angela e Emma estavam dormindo profundamente, assim como as 8 garotas que atuavam como empregadas domésticas. Fei saiu da tenda central e um vento frio soprou nele. O inverno estava ficando cada vez mais frio. A área do acampamento estava finalmente ficando quieta, e apenas algumas luzes e tochas estavam acesas. Ainda havia algumas pessoas andando na rua nesse momento. A festa no acampamento de Chambord tinha acabado. Havia mais algumas tendas novas e luxuosas no acampamento. Aquelas eram a residência temporária das mulheres de São Petersburgo. Embora essas tendas não fossem itens mágicos, elas não eram mais baratas que as tendas da Chambord. Padrões e símbolos dourados enchiam as tendas e as tendas pareciam luxuosas. Havia uma tenda que era menor e mais luxuosa que as outras. Era a residência daquela misteriosa madame. Mesmo neste momento, a guarda de Chambord não diminuiu. Havia 50 oficiais de execução da lei que patrulhavam o acampamento com armaduras e armas, e os postos de fiscalização e torres de vigia estavam cheios de soldados. A proteção de Chambord não recuou devido à vitória durante o dia e à festa durante a noite. Fei viu Seth Peter, que estava de capa preta, observando a noite, e também viu Pierce e Drogba, que estavam patrulhando em volta do rio no frio. Fei ficou satisfeito com o que viu. Ele assentiu e mudou para o modo assassino. Sem chamar a atenção de ninguém, ele correu em direção às montanhas Moro enquanto passava por vários postos de controle e acampamentos. Montanhas Moro, enorme campo de batalha. Sob a luz das estrelas, o misterioso guerreiro estava em um enorme pedaço de rocha à beira do campo de batalha. Atrás dele, havia uma tonelada de belas energias guerreiras colidindo como fogos de artifício. Este cenário pacífico e explosivo parecia estranhamente hipnotizante. Sem se mexer, o homem misterioso observou Fei enquanto tentava atravessar o feitiço mágico mais poderoso da área usando aquela dança feia. Embora este homem misterioso estivesse acostumado com o rei de Chambord passando por matrizes mágicas dessa maneira, ele ainda tinha que elogiar Fei em sua mente. O que Fei não sabia era que o misterioso guerreiro retornou ao campo de batalha ontem à noite depois que ele foi embora. O homem tentou imitar o estranho movimento de Fei e passar por uma matriz mágica. Embora esse homem fosse muito mais poderoso que Fei, ele só conseguiu durar 1 minuto. Depois disso, ele não conseguiu controlar seus músculos de forma granular e desencadeou uma matriz mágica. O misterioso guerreiro tinha muitas maneiras de entrar no campo de batalha campo enorme sem ativar as matrizes mágicas, mas elas eram muito diferentes do método de Fei, que era insano e inimaginável. Isso fez com que o homem misterioso avaliasse Fei ainda mais alto. Uma brisa fria passou. Depois que Fei passou pela matriz mágica, ele se forçou a usar os métodos no pergaminho roxo para treinar seu poder espiritual, apesar do fato de que seu corpo estava dolorido e sua cabeça doía um pouco por esgotar o poder espiritual. Além disso, ele estava sentado na frente do homem misterioso. Ele estava mostrando todos os seus pontos de vulnerabilidade. No entanto, o misterioso homem ficou chocado mais uma vez. Embora sua expressão parecesse calma, ele observou cuidadosamente Fei inúmeras vezes como se estivesse olhando para um monstro. Ele fez isso porque descobriu que a força do rei de Chambord aumentou novamente. Era inacreditável.
Parecia que todas as barreiras e limiares que os guerreiros normais enfrentaram durante o caminho do cultivo não existiam. Parecia que se este rei quisesse, ele poderia ficar mais forte rapidamente. O homem misterioso só tinha visto um outro homem alcançar este tipo de resultados inimagináveis. Agora, o rei de Chambord era o segundo. Essa descoberta fez os lábios do homem misterioso se contorcerem subconscientemente. Ele começou a se perguntar se o que ele estava fazendo estava certo. O que ele estava fazendo era benéfico para o império. Este rei ia amadurecer em pouco tempo e o que iria acontecer? O que aconteceu há 20 anos voltou a ocorrer. A história se repetirá. Devo apenas ouvir um dos meus amigos e cortar as asas desta águia antes que ela voe para o céu e a domine. O homem pensou. Neste momento, esse homem misterioso e poderoso hesitou um pouco e duvidou de sua escolha pela primeira vez. A velocidade de cultivo do rei de Chambord o assustou. Quanto mais ele sabia sobre esse jovem rei, mais ele estava aterrorizado pelo potencial oculto naquele jovem corpo. Era difícil imaginar quanto impacto esse jovem rei teria no império e em todo o continente se ele desencadeasse todos os seus potenciais. Elder. Desculpe por manter você esperando. Enquanto o homem misterioso duvidava de si mesmo, a voz surpresa e íntima de Fei o perturbou. O homem misterioso olhou para cima e viu os olhos claros e puros de Fei. Os olhos eram claros como o rio, e o homem misterioso não via nenhuma ambição dominante, e ele não via nenhum medo e bajulação que as pessoas tinham em direção a poderosos mestres. Havia apenas a confiança total que o discípulo teria em relação ao seu mestre. Quanto tempo faz desde que eu vi um par de olhos assim? O homem misterioso perguntou a si mesmo. Por alguma razão, um sentimento estranho o atingiu, e seu coração, que sempre foi legal, calmo e colecionado, sentiu-se um pouco culpado de repente. O fato de que esse jovem rei treinou e descansou na minha frente foi o suficiente para mostrar sua confiança em mim. Por que eu tive esse tipo de ideia de repente? O que está acontecendo? Sente-se depois de um momento de distração, o homem misterioso apontou para um enorme pedaço de rocha que estava a 1 metro de altura ao lado dele e disse. Antes que Fei pudesse reagir, o homem sentou em um lado dela primeiro. O homem sentiu como se tivesse que falar com o rei um pouco mais. Esta foi a primeira vez que este homem misterioso fez esse gesto. Isso surpreendeu Fei um pouco, e Fei se sentou ao lado do homem misterioso alegremente. Na verdade, Fei tinha muitas perguntas que ele queria fazer. No entanto, sua atitude em relação ao homem misterioso mudou da hostilidade inicial ao medo e ao respeito. Ele abaixou sua guarda inconscientemente, e ele tratou este homem como seu professor. Afinal de contas, seu instinto bárbaro de nível 54 lhe disse que o homem poderoso e misterioso à sua frente não era um inimigo. Elder, obrigado por suas 2 anotações. Elas me levaram a um novo mundo depois de ver que o misterioso homem ficou em silêncio e não disse nada por um tempo. Fei iniciou a conversa enquanto tirava as 2 notas do seu espaço de armazenamento e as entregava ao homem misterioso. O homem franziu a testa. Ah, eu já me lembro de todas as técnicas gravadas nas anotações. Assim você pode mantê-las obrigado, mas desde que foram escritos pelo imperador e assim, elas são extremamente valiosas. Embora eu não saiba como você as conseguiu, sei que seria um grande problema para você se o imperador descobrisse que suas anotações na biblioteca real desapareceram. Além disso, eu já aprendi a maioria das técnicas, então eu não deveria ser ganancioso e guardá-las para mim. Após um momento de silêncio, o homem misterioso acenou levemente com a mão, e as 2 notas na mão de Fei voaram de volta para ele depois de uma luz verde. Ofendeu o Palácio Imperial dos Cavaleiros, deu um tapa no Príncipe Cristal, envergonhou famílias grandes, eliminou a Blood o misterioso, disse lentamente após outro longo silêncio. Parecia que todas as atividades de Fei eram conhecidas pelo homem. Antes de o homem terminar de falar, ele fez uma pergunta a Fei.
Você não é uma pessoa homicida, porque não usa métodos mais inteligentes e espertos para lidar com essas questões. Muito problemático, Fei respondeu honestamente, depois que ele pensou sobre isso por um tempo. Desde que eu já sou perdedor, qualquer outro tipo de resposta seria visto como sinal de fraqueza. Se eu recuasse um degrau, eles subiriam 10 degraus. O homem misterioso não ficou surpreso com a resposta de Fei. Parecia que ele já sabia que isso era o que Fei ia dizer. No entanto, o homem não disse mais nada. Ele estava esperando que Fei continuasse.